paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, privilégio, uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês para nós meditarmos, pensarmos na palavra do nosso Senhor. E hoje, última lição deste trimestre. Como passou rápido, não é? E hoje, uma serva corajosa é o título desta lição de número 13. O nosso texto áureo, ele diz assim: E disse Esther, se bem parecer ao rei, venha o rei e Ramã hoje ao banquete que lhe tenho preparado. Esther, capítulo 5, versículo 4. E a nossa verdade aplicada, ela diz assim: a vida de Esther nos ensina e nos incentiva a viver uma vida com sabedoria. Nós precisamos buscar esta sabedoria do Senhor e Ele concede-nos a sabedoria. Precisamos pedir com fé, como diz lá na carta de Tiago, né? Precisamos pedir ao Senhor sabedoria, pedir com fé, e Ele vai conceder essa sabedoria a todos nós. Nossos objetivos da lição, diz assim o primeiro objetivo: apresentar a beleza do caráter de Esther. Muitas pessoas se preocupam tanto com a beleza exterior, mas nós vamos ver nesta lição aqui a beleza do caráter, né? Nós precisamos focar mais no interior das pessoas do que simplesmente no exterior, como o que ela possui, né? O cargo que ela possui, a influência que ela tem nesta vida, né? Muitas pessoas só se preocupam com isso, mas quando nós conseguimos enxergar o interior da pessoa, a beleza do interior da pessoa, nós conseguimos realmente saber quem é verdadeiramente esta pessoa e amá-la, né, também pela sua beleza interior. Segundo objetivo, expor que Deus se alegra da humildade dos seus servos. Também vamos falar aí sobre a humildade, né, que Deus, Ele resiste aos soberbos, né? Mas Ele dá graça aos humildes, é o que diz a palavra. E um terceiro objetivo, ensinar que Esther era uma mulher virtuosa, né? Vamos ver também nesta lição este objetivo. E a nossa introdução, ela diz assim: Esther, mesmo em terra estranha, demonstrou que possuía um sólido sistema de crenças e valores refletidos ao lidar com diversas situações. Que possamos aprender com Esther a termos uma conduta de fé, vivendo não de acordo com o mundo, mas de acordo com a soberana vontade de Deus, né? E nós estaremos vendo no tópico 1, Esther, um exemplo a ser seguido. No tópico 2, coragem para ser diferente. E no tópico 3, uma mulher virtuosa. E a pastora Elianai aqui no subsídio para professores e superintendentes, ela coloca o seguinte: esta última lição pretende fixar alguns pontos que foram considerados importantes ao longo deste trimestre. Essa expressão, que possamos aprender, foi utilizada em vários momentos. Fomos convidados a aprender tanto com Esther como com Mardoqueu. O versículo que mais foi citado é Esther 4:14, que diz assim, vamos ler juntamente com os amados irmãos: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino, né? Nós precisamos meditar neste versículo e aprender com ele, né?
porque passamos dias difíceis e Deus tem um propósito com cada um de nós nestes dias difíceis. Nós precisamos ter equilíbrio, ter força que provém do Senhor para nós consolarmos aqueles que precisam ser consolados, dar uma palavra de ânimo para aqueles que estão desanimados, não é? E é para este tempo que o Senhor nos chamou e precisamos fazer a diferença no meio no qual nós vivemos. E aqui a pastora faz uma pergunta: quem sabe Deus tem um propósito excelente para nós pelo fato de termos nascido exatamente neste tempo, né? Com certeza Deus tem um propósito na minha vida e também na sua vida. Ela ainda coloca mais aqui no seu subsídio, diz o seguinte: é possível todos os crentes em Jesus na presente era possuir um sólido sistema de crenças e valores. O sistema de valores que vigorava até algumas décadas tem sido substituído por uma nova moralidade que se orgulha de colocar por terra alguns, entre aspas, tabus. Ele estabelece novos critérios éticos sem Deus e sem a sua palavra, sem a observância. O mundo não crê na palavra de Deus, o mundo não crê em Deus. Mas a igreja verdadeira de Jesus Cristo tem sobrevivido nestes tempos trabalhosos, onde os valores estão sendo invertidos e os princípios destruídos, porque ela foi edificada, a igreja foi edificada pelo próprio Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lá em Mateus 16, 18 nos diz isto. Todavia, dentro da igreja verdadeira, há cada vez mais pessoas se rendendo aos encantos deste mundo. Infelizmente, nós temos visto isso em meio a esta pandemia, onde as pessoas deveriam buscar mais a Deus, as pessoas deveriam, buscar na palavra de Deus, mas não. Pessoas têm se afastado da presença de Deus, buscando coisas neste mundo que com certeza não trarão satisfação para a sua alma. Precisamos, nós, viver de acordo com a vontade soberana do Senhor. Isto é o que o Senhor espera de cada um de nós. Nós precisamos ter uma vida baseada na palavra do Senhor, dentro da vontade do Senhor. Este é o melhor lugar para nós estarmos, no centro da vontade do Senhor. E, finalizando então, aqui na conclusão, o comentarista diz o seguinte: vimos neste trimestre que Esther e Mardoqueu foram bem-sucedidos diante de tantos desafios por causa da confiança que tinham em Deus. Foi preciso muita fé e coragem para realizar o que eles realizaram. Que Deus levante servos de maneira intrépida para exercerem a liderança debaixo da sua graça. Nós vamos orar, pedir ao Senhor que Ele cumpra em nós a sua vontade, que o desejo soberano de Deus possa estar sendo cumprido na minha vida e na sua vida. Vamos orar, pedir a Ele que abençoe a cada um dos nossos professores, que o Senhor continue falando conosco, usando cada um deles. Curve a sua cabeça, amado, soberano, eterno Deus. Queremos agradecer ao Senhor por mais esta lição que iremos estudar agora, Pai amado. Usa cada um dos professores,
Toma-nos em tuas mãos. Obrigado por tudo e já te agradecemos por este trimestre em que passamos, ó Pai. Em mais este trimestre, no meio desta pandemia, e o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigado, no nome santo e glorioso de Jesus. Assim oramos e te agradecemos. Amém. A paz do Senhor, e o meu desejo para você é que você continue tendo saúde física, mental, emocional e saúde espiritual. Que Deus te abençoe ricamente. Esse é o meu desejo para a sua vida. A paz do Senhor. Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs que no dia de hoje estão disponíveis para o Espírito Santo, para ouvir e aprender com o Senhor em mais essa lição de Escola Bíblica Dominical. E nesta última lição do trimestre, que tem por título Uma Serva de Coragem, nós estaremos trabalhando com vocês um pouco o tópico 1 da nossa lição, que diz que Esther é um exemplo a ser seguido. Como das outras vezes, eu vou fazer uma leitura de todo o tópico, para depois nós fazermos algumas observações pontuais em cada um dos itens. Diz assim, tópico 1, Esther, um exemplo a ser seguido. Na Igreja de Cristo tem lugar para todos. Deus permitiu que diversas mulheres fossem mencionadas em sua palavra para que pudéssemos aprender que Ele não opera somente por intermédio dos homens. Esther é um grande exemplo de como Deus usa mulheres para demonstrar o seu poder. Contudo, é imprescindível que os seus servos não andem de acordo com o sistema que o mundo impõe. As regras que devem reger sua vida vêm do céu, direto do coração de Deus. Item 1.1, a relevância da beleza interior. Um servo admirável na presença de Deus chama atenção, não é mesmo? Entretanto, a verdadeira beleza é a interior. A formosura de Esther encantou o guarda das mulheres mais do que as outras. Embora todas fossem bonitas, Hegai via em Esther algo que as outras não possuíam. Veja que Hegai viu em Esther a beleza de coração. Devemos orar para que os cristãos sejam pessoas íntegras, capazes, afetuosas, afáveis, tranquilas e cheias de misericórdia. 1.2, Esther, uma história de sucesso. Para que a história de Esther tivesse sucesso, ela precisou da ajuda imprescindível do Senhor. A Bíblia nos narra que Hegai, o chefe das mulheres, foi o primeiro a ver a graça que Esther possuía, oferecendo-lhe 7 moças de respeito da casa do rei para lhe servir. Esther capítulo 2, versículo 9. Esther nos ensina que o crente que teme ao Senhor é uma joia rara. Deixa fluir sua graça através da sua vida diária. Uma luz rara que é vista por todas as pessoas. Esther era detentora da graça divina, fazendo dela uma serva especial diante de todos os que com ela conviviam. E por fim, 1.3, fazendo a diferença no mundo. Deparamos-nos na Bíblia com padrões admiráveis de mulheres que fizeram toda a diferença em épocas nada favoráveis a elas. Maria Madalena, Ana, Joquebede, Débora, Ruth, Abigail e Maria, mãe de Jesus, entre outras. Mas o que fez essas mulheres serem tão especiais? Esther nos dá uma resposta, fazendo-nos perceber que, de fato, o que faz a diferença foi a entrega total ao Senhor. Ela nos mostrou que o amor de Deus sempre está presente na vida dos teus servos.
Veja vocês que terminar este trimestre com um vislumbre da visão bíblica da mulher é enriquecedor. Neste que é considerado o mês da mulher, o mês de maio, nós estamos tendo a oportunidade de pensar nesta questão de uma forma mais aprofundada. Eu disse mês de maio, é o mês de março. O mês de março ele é considerado o mês da mulher e o dia 8 de março ele foi elegido internacionalmente como o Dia da Mulher. A gente terminar um trimestre no mês de março fazendo essa visão mais ampliada a respeito das mulheres na Bíblia, isso realmente é uma coisa boa. Por quê? Porque a trajetória das mulheres na Bíblia é incompreensível para muitas pessoas. É difícil para estas pessoas administrar a ausência de um registro bíblico que mostre com mais clareza que tudo que Deus fez através dos homens, Ele não fez sem a participação das mulheres. Isso porque em nenhum momento as mulheres estiveram fora do tempo e muito menos fora dos acontecimentos cotidianos. Desde a criação até os dias de hoje, ela, trazida à existência como auxiliadora idônea, encontra-se em atividade, não dependendo do homem para ser o que é, dependendo tão somente do seu Criador bendito, que a fez conforme a sua imagem e para louvor da sua glória. Agora, o papel de auxiliadora da mulher, tão desvalorizado e desprezado ao longo dos tempos, ele realmente precisa ser resgatado a partir da perspectiva bíblica. Não existe nada nessa missão primária de auxiliadora que faça a mulher inferior ou uma mulher ou uma cidadã de segunda categoria. Não aos olhos de Deus. Em Gênesis 2,18 está escrito, diz o Senhor, não é bom que o homem esteja só, eu far-lhe-ei uma ajudadora. Em algumas versões está escrito uma auxiliadora, em outras versões está escrito uma adjuntora, idônea para ele. E aí esses dias, meditando a respeito dessa palavra auxiliador, ela falou comigo de uma forma especial, porque eu comecei a encontrar na palavra aqueles versículos que mostram Deus como auxiliador do seu povo. Deus, o ajudador de Jacó. Deus como aquele que nos auxilia para ver cumprido o nosso desejo diante daqueles que nos odeiam, ou seja, Ele é aquele que nos auxilia na batalha, conforme o Salmo 118, versículo 7, que diz: o Senhor está comigo, entre os que me ajudam, para que eu veja cumprido o meu desejo naqueles que me odeiam. Então, quando a gente começa a pensar nessa palavra auxiliador, auxiliadora na Bíblia, e que a gente descobre que o próprio Deus, Ele se identifica como auxiliador do seu povo, aí eu me dei conta e fiquei pensando no quanto essa palavra é rica de significado, está para além do entendimento de muitas pessoas que veem na pessoa auxiliar uma pessoa de menos valia. Bem, e aí o comentarista chama a nossa atenção para o fato de que Deus não opera somente por intermédio de homens e que na Igreja de Cristo tem lugar para todos, indistintamente. Enquanto muitos estão brigando por um ponto de vista radical e mal formado biblicamente, debatendo se a mulher pode ou não falar dentro da igreja, Deus continua chamando homens e mulheres para o serviço do Evangelho. E as mulheres continuarão atendendo ao seu chamado. Mas pensemos um pouco na relevância da beleza interior. Aqui foi dito para nós
que a verdadeira beleza é a interior. Que Hegai viu em Esther coisas que as outras não possuíam. Esther, biblicamente falando, achou graça aos olhos de Hegai. Então, nós precisamos também, pela graça de Deus, sermos pessoas onde os outros possam achar graça em nós, ver graça em nós. Lá em 1 Samuel 16:7, quando o profeta Samuel vai ungir o rei na casa de Jessé, ele foi em busca de aparência. Ele foi pensando de que talvez os filhos mais velhos e mais bem dotados fisicamente e de boa aparência fossem aquelas pessoas que Deus estaria chamando para ocupar o trono de Israel. Mas o Senhor disse para Samuel: não se deixe enganar, Samuel. O Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Graças a Deus por isso. Se nós dependêssemos só da nossa aparência para podermos achar graça aos olhos das pessoas e aos olhos de Deus, talvez nós não tivéssemos muito sucesso. Mas Deus não vê como o homem vê. Deus enxerga muito além da aparência. E aí Esther 2, capítulo 2, versículo 12 e 13, vai explicar um pouco dessa chegada de Esther no palácio, desse primeiro ano, de 12 meses que Esther esteve ali naquele palácio, em preparação, num processo de purificação, num processo de... Ela teve que fazer uma repaginada geral, né? Ela teve que ser tratada do alto da cabeça, a planta dos pés, até aquele estágio que ela estivesse completamente pronta para se apresentar diante do rei. Bem, nós vemos que um versículo que se aplica muito bem a Esther encontra-se em Provérbios 31:30, que diz que enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Num primeiro momento, foi a beleza de Esther que cativou o rei, mas depois foi a Esther interior, foi aquela pessoa que estava ali dentro, com um coração e uma mente que eram realmente belo, que puderam se estabelecer no reino da Pérsia. Os encantos dela transpareceram para quem tinha olhar para ver e entendia de beleza feminina. Hegai lidava com as mulheres mais lindas do reino e sabia onde estava a verdadeira beleza. Bem, nós somos convidados nesse dia e em dias como os que temos vivido a pensar um pouquinho na beleza da feminilidade. Tem uma autora chamada Abigail Dodds que escreveu um artigo com esse título, A Beleza da Feminilidade, falando sobre a singularidade feminina que torna toda mulher especial, e usou como base um versículo que está em Cantares capítulo 6, versículo 10, para falar da força, da beleza, do impacto da feminilidade. Ela diz: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeiras? Está nos chamando a refletir a respeito deste assunto, que para ela trata-se de um modo inusitado da palavra de Deus atestar a beleza da mulher em sua feminilidade. Onde, a não ser nas Escrituras, nós podemos encontrar essa visão de feminilidade tão gloriosa como esta? Quem
a não ser nosso Deus, poderia projetar algo como uma beleza tão cegante ao lado de uma força tão robusta? Os Salmos e Provérbios preenchem essa visão de uma mulher que nos mostra a fortaleza vestida de esplendor. Uma mulher que preside seu domínio com braços fortes e desenvoltura, conforme veremos Provérbios 31. Filhas que são pilares de esquina, cujo forte apoio só poderia ser igualado por seu requinte, conforme vemos no Salmo 144, versículo 12. Então, irmãos, a glória feminina, ela é adequada apenas para uma mulher, não porque homens e mulheres não tenham nada em comum. Nós temos tudo em comum com aquele que é osso do nosso osso e carne com a nossa carne. Mas é porque a nossa forma de ser só faz sentido à luz do Deus Trino, que é distinto em 3 pessoas. Se nós abandonarmos a nossa glória feminina, olha como que Deus se refere a esta mulher. Quem é essa que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeiras? Quem é esta? A Bíblia está nos chamando a pensar o modo como Deus vê a mulher e como Deus trata a mulher nas Escrituras. Então, nós pensamos que nós não podemos acreditar nas mentiras que esse mundo nos conta, tentando fazer-nos entrar por um caminho de feminismo radical, que mais distorce a imagem da mulher, que mais problemas traz para o ser da mulher, do que qualquer outra coisa. Mas a Bíblia nos leva por esse percurso da feminilidade, nos chamando para sermos feminina. E a Bíblia chama a nossa atenção para uma beleza que não se vê com os olhos. E então, em tempo de um culto à aparência, nós ainda precisamos pensar se conseguimos enxergar o que é verdadeiramente belo segundo Deus. Então, segundo Deus e segundo a Bíblia, a beleza na mulher, a força na mulher, a grandeza na mulher, e ela ocupa um papel relevante nos afetos divinos. Vejamos o 1.2, diz que Esther é uma história de sucesso. Aqui diz que o crente que teme ao Senhor é uma joia rara. Esther está colocada nas Escrituras como uma joia rara, uma joia de grande valor. E a sua graça, ela transpareceu, o seu brilho, a sua raridade, ela transpareceu através da sua vida diária. Veja que Esther teve uma história de sucesso. E ela foi uma joia rara no seu tempo. A gente só precisa ter um pouquinho de cuidado, porque existe muitas diferenças entre alguns modelos teológicos do nosso tempo, quando comparado com o que tínhamos em circulação em tempos passados, que mudou um pouco a nossa visão de pessoa, que mudou um pouco a nossa visão de ser humano, né? O individualismo, ele aumentou. O pós-modernismo, ele trouxe algumas deturpações de algumas visões do mundo. E hoje, essa ideia do crente como uma raridade, ela passou a receber um enfoque muito grande, principalmente a partir da segunda metade do século XX, quando então começou a prosperar uma nova visão teológica
mais afinada com o espírito desse tempo. Então a gente começou a ouvir mais pregações nesse sentido, do crente como raridade, do crente como campeão, do crente como aquela pessoa que de uma forma geral está acima das outras pessoas. E a gente precisa ver isso com cuidado, porque para não termos ideias distorcidas a respeito disso. Então precisamos pesar e medir isso de acordo com alguns ensinamentos bíblicos. No Salmo 8, por exemplo, ele descreve a glória de Deus e a dignidade do homem. E é um hino que desvenda as alturas majestosas que o homem infinito jamais poderá alcançar. Mas ao mesmo tempo que descreve a grandeza de Deus, também fala do valor do ser humano, do motivo para o qual ele foi criado. E o nosso valor para Deus, ele é inquestionável. Mas essa questão do despertar da consciência para o valor pessoal, para a autoestima nos moldes atuais, em alguns lugares, em algumas reflexões, em alguns momentos, isso tem nos levado a um patamar que é muito estranho ao Evangelho. Durante esse trimestre, nós tivemos alguns momentos em lições anteriores, onde nós pensamos a respeito de pessoas que vivem em função de esperar aquele momento em que vai acontecer uma grande virada na sua vida. Elas vivem esperando o dia da sua exaltação, quando então as outras pessoas terão que assistir de pé à sua vitória, e aí elas poderão contar para o mundo a sua história de sucesso. E o momento que a gente vive tem fomentado exatamente essa ideia ao extremo. O problema é que quem vive na espera disso deixa de viver o hoje para Deus. Quem vive esperando o momento da sua grande virada, quando então vai ser exaltado, talvez perca um tempo importante da sua existência, quando poderia no dia de hoje estar exaltando a Deus acima de todas as coisas, sem esperar o que vem pela frente, porque o dia de amanhã ele pertence ao Senhor. Nós não discordamos definitivamente daquilo que o comentarista está colocando para nós aqui, e é um bálsamo pensar que o crente que teme ao Senhor é uma joia rara que deixa fluir sua graça através da sua vida diária. Isso é verdadeiro, mas nós também não podemos deixar de pensar que todo ser humano é uma joia rara, é um produto divino de primeira grandeza, inclusive o pecador, porque foi por ele que Jesus desceu das alturas excelsas para dar a sua vida, a fim de resgatá-lo da condenação da morte e lhe dar uma esperança e um futuro. Eu aprendo com a palavra de Deus que a vida de Esther, tanto quanto a minha vida, é tão valorosa quanto a de qualquer outra pessoa que tenha nascido neste planeta em qualquer tempo. Para algumas mentes, exaltar a qualidade de Esther ou de qualquer outro personagem bíblico é uma forma de dizer que, olha, isso que vai acontecer comigo lá na frente. Mas a grande questão é que entre a humilhação e a exaltação de Esther, houve um caminho a ser percorrido, e esse caminho foi bem doloroso. Então, para chegar nesse ponto, às vezes é preciso percorrer esta mesma via, mas isso também é uma parte que muitos neste século não querem. Já querem mudar etapa, mudar de nível e chegar lá na frente ao ponto de receber logo a sua vitória, porque é isso que interessa. Só que às vezes a gente vai passar por esta existência com muitos percalços.
E às vezes vai parecer que nós não estamos sendo vitoriosos na nossa vida cotidiana. Mas a vida do servo de Deus, ela é uma vida de vitória. O servo de Deus, ele é a menina dos olhos de Deus e ele é sim um ser de valor. E a minha vida e a sua vida é uma vida vitoriosa em todos os sentidos. Haverão dias que a gente vai perder. Haverão dias que nós vamos ganhar. Mas todos os dias nós seremos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós temos aqui que a história do povo de Deus, em todos os tempos, é uma história de sucesso. Não porque existam seres humanos melhores do que os outros, mas é porque quem aceita Jesus como seu Salvador é mais do que vencedor e há de prosperar em tudo quanto faz. Que o Senhor nos dê essa graça de que ao vivermos neste mundo, as pessoas também possam achar graça em nós, ver a graça de Deus na nossa vida e ver o quanto nós somos joias raras para Deus. E por fim, fazendo a diferença no mundo, aqui fala de algumas mulheres que estão aí na Bíblia e que foram vencedoras em algumas épocas nada favoráveis a elas. E aí nós começamos com a protagonista desta história, com Esther, para poder mostrar aqui o quanto Esther realmente fez a diferença no seu tempo, na sua época. E aí a lista das mulheres virtuosas na Bíblia é grande. Tenham elas nome ou não. Existem muitas mulheres virtuosas na Bíblia que nós não temos os seus nomes registrados, mas os seus feitos foram registrados porque é deles que nós precisamos nos lembrar. Não encontraremos uma mulher sequer que tenha entrado na lista das grandes mulheres de Deus, que não tenha vivido uma vida de plena submissão, de plena entrega, de pleno despojamento de tudo, de plena santidade, mesmo que no início da sua existência não tenha sido tão virtuosa assim. Como diz o comentarista ao final, a grande diferença será a entrega total ao Senhor. Quando nós começamos pela própria Esther, nós entendemos que há uma intimidade grande de Esther com Deus e que em tudo aquilo que ela faz, em todos os seus gestos, em tudo aquilo que sucede com o povo eleito, os judeus que viviam na província, lá da cidadela de Suzã, onde Esther morava, em tudo isso a gente vai vendo a boa mão de Deus, mesmo que o nome de Deus não apareça no livro de Esther. Mas nós vemos Esther refletindo uma confiança e uma fé muito grande de que Deus faria algo. Ela não sabia o que era, mas ela sabia que Ele faria. Por quê? Porque ela fazia parte do povo escolhido. Ela sabia das histórias, dos grandes feitos de Deus a favor do seu povo. E em quantos momentos Deus já havia, inclusive, livrado da morte toda a nação. Então, ela não sabia o que Deus faria e como faria, mas ela ousou confiar e agiu por fé. E botou todo mundo para jejuar. 3 dias sem comer, sem beber, e todo mundo ali vestido de humildade para aquele momento de contrição, de quebrantamento, para esperar pelo que Deus faria. Agora, o comentarista, ele citou também Maria Madalena, que não tem uma história de vida tão virtuosa quanto Esther, mas a Bíblia também diz:
fala de Maria Madalena com muito apreço, com muita estima, com muita consideração. E aí a gente vai observar rapidamente apenas o caso de Maria Madalena, porque se a gente pegasse cada uma dessas mulheres que o comentarista citou aqui para poder falar a respeito delas, aí essa conversa iria se estender bastante, né? Mas o que Deus, através de Jesus Cristo, fez por esta mulher foi inexplicável, sobrenatural. Não havia ninguém nesta terra que pudesse fazer algo nem parecido, não naquele tempo, porque depois disso o Senhor capacitou os seus discípulos para fazerem até coisas maiores do que ele havia feito. Mas neste momento não havia ninguém que pudesse fazer por Maria Madalena o que Jesus fez, expulsando dela aqueles espíritos malignos, tirando ela do inferno onde ela vivia e lhe dando uma nova vida. Maria Madalena se tornou sua discípula. Ela caminhava junto com os discípulos, ela ia onde os discípulos iam, ela passou a fazer parte da comitiva de Jesus desde quando experimentou essa poderosa libertação. E aí naquele tempo, seguir Jesus era motivo para se tornar uma pessoa politicamente incorreta, discriminada, sujeita a muitos comentários maldosos e até mesmo a atitudes hostis. Mas para quem viveu a vida inteira no inferno, sujeita a demônios, quando se vê livre deles e ganha uma nova vida, poucos se importam com o que os outros possam estar falando. Lá em Lucas, no capítulo 8, os versículos 1 e 2, nos diz: E aconteceu depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com eles e algumas mulheres. Veja isso. E os 12 iam com ele. Não tem um ponto aqui não, irmãos. Só essa partícula E que está ligando os discípulos e as mulheres. Aqui está dizendo: os 12 iam com ele e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E depois dá o nome de algumas outras. Mas é só para chamar a atenção para vocês, para esse fato que às vezes nos escapa. A gente pensa em Jesus e os seus discípulos e não consegue raciocinar que, segundo as Escrituras, eram Jesus e seus discípulos e discípulas, dos quais Maria Madalena era uma das seguidoras. Então, nós temos aí realmente essas histórias impactantes, essas histórias de sucesso, essas histórias grandiosas de algumas mulheres da Bíblia que não foram apenas tocadas pelo Evangelho, elas foram radicalmente transformadas e ao longo da história bíblica elas foram protagonistas de uma grande história que está registrada para ensino nosso, para que pelo conhecimento das Escrituras nós tenhamos esperança. Então, irmãos, com isso, nós ficamos aí na avaliação desse primeiro tópico, que nos fala sobre Esther como um exemplo a ser seguido. Tivemos exemplo de outras mulheres, mas esse tópico ele nos falou primordialmente, prioritariamente, a respeito do valor de uma mulher, do ministério de uma mulher, como uma mulher que com uma história de sucesso pôde fazer diferença no mundo e o seu diferencial, a sua relevância estava sobretudo na sua beleza interior. Que possamos aprender com o Senhor e seguir cada dia mais na direção do nosso Deus, fazendo a vontade de Deus, seja homem, seja mulher. Deus continua chamando. As mulheres continuam respondendo ao chamado.
e que todos nós podemos estar então aptos a fazer aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém, irmãos? Que Deus abençoe o dia de vocês, que seja um dia de glória, um dia de vitória na presença do Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus. Eu estou feliz por mais essa oportunidade que o Senhor deu para eu estar aqui junto com os irmãos, alunos da Escola Dominical, podendo aprender mais e mais da palavra do Senhor neste domingo. Eu quero também agradecer o nosso pastor Moisés Pereira Pinto, nosso presidente, por essa maravilhosa oportunidade de mais uma vez poder aqui, junto com os irmãos, ministrar esta aula da Escola Dominical, última lição da Escola Dominical deste trimestre, e nós estamos aí, né, concluindo o livro de Esther com um aprendizado maravilhoso que o Senhor nos apresentou através do Bispo Abner, e que trouxe aqui uma exposição maravilhosa, nos encorajando, nos dando estratégia do céu, nos mostrando os artifícios para nós chegarmos aos propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Que, como diz a palavra, né, os propósitos do Senhor, os planos do Senhor são superiores aos nossos, e nós precisamos nos adequar para que nós possamos cumprir a vontade do Senhor em nossas vidas. E neste tempo o Senhor preparou essas estratégias. E hoje no tópico 2 vem falando de coragem. Coragem para ser diferente. E quanto nós precisamos ter coragem para viver neste tempo, no tempo que o Senhor nos plantou, e ser diferentes e fazer diferença aonde o Senhor nos colocar. Esther mostrou-se ser uma mulher de coragem. Cada um de nós tem uma reação em relação aos obstáculos que surgem em nossa caminhada. Esther mostrou ser diferente de muitos. Quando tudo dizia que não tinha jeito, ela acreditava que a solução estava em Deus. Ela nos ensina a não murmurar, a não fugir da prova. Indica-nos que necessitamos estar aos pés do Senhor em todo o tempo, mesmo em meio aos infortúnios. Deixa-nos um legado. Quando você não puder fazer mais nada, então Deus pode. E eu fiz umas anotações aqui a respeito da postura inicial de Esther, porque às vezes nós podemos olhar assim e falar, poxa, nós estamos, né, eu estou longe de ser essa mulher, essa pessoa tão corajosa. Mas Esther não iniciou com coragem, ela iniciou como qualquer um de nós, ela iniciou com medo. Mas o medo não consumiu Esther. Esther logo reagiu, colocou as dificuldades diante de Mardoqueu e foi ajudado por Mardoqueu. Muitas vezes nós nos acomodamos diante de situações, nós nos acomodamos diante da opressão do maligno, por falta de estratégias naturais para o combate. O inimigo sempre vai nos oprimir através do medo, através de ansiedade, através de frustrações. Nós podemos sim sentir tudo isso, nós somos pessoas naturais, mas nós não podemos viver em todo o tempo estas situações que são negativas ao cumprimento da promessa de Deus na nossa vida, porque há tempo para todas as coisas, diz a palavra do Senhor. E esse tempo de coisas negativas, ele tem que passar na nossa vida, e o Senhor sempre tem
para nós um refúgio, estratégias novas, mas nós precisamos buscar. A revista aqui, né, o comentário do Bispo Abner fala que Esther buscou refúgio, ela buscou no Senhor, né, diante dos infortúnios, ela estava sempre diante do Senhor, buscando orientação. Nós não devemos murmurar, nós devemos nos calar e buscar orientação ao Senhor e do Senhor. E é interessante que na palavra do Senhor, lá no capítulo 4, versículo 11 em diante, quando Mardoqueu apresenta a Esther a situação, a primeira atitude de Esther é contar para Mardoqueu, mandar falar com Mardoqueu, né, que ele nem imaginava a situação que ela podia viver ali. Mas Mardoqueu colocou para ela esse versículo, porque se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Muitas vezes nós somos plantados em determinadas situações, em tempo, muitas vezes não sempre, com um objetivo, e o objetivo não estamos sozinhos, mas nós precisamos, para que seja cumprida a promessa do Senhor, nós precisamos agir. E nós estamos tendo sempre o refúgio e estratégias no Senhor, mas nós pedir ao Senhor essa ajuda para que nós possamos ser vencedores diante dos desafios que vêm até a nós. E rapidamente Esther, não pensando na sua própria vida, não pensando nos seus bens financeiros, na sua condição que ela apresentava, que outrora ela era uma menina órfã, pobre, mas estava ali como rainha, como uma mulher diferenciada, como a esposa do rei, né? Mas ela não se amedrontou o tempo todo, buscou refúgio e buscou estratégias e convidou o povo a estar junto com ela nessa batalha, nesse combate, que era não só uma coisa política, mas também uma batalha espiritual. Ela entendeu o propósito do Senhor. E para que falar da importância que Esther deu para os seus próprios, o seu próprio sonho, o seu próprio objetivo, talvez a sua realização própria, ela colocou aqui, depois que chamou o povo ao jejum, no final do versículo 17, ela colocou que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar no tempo que o Senhor nos colocou. E ela foi aqui bem forte e corajosa quando ela colocou perecendo. Se for para perecer, nós vamos perecer, mas nós não vamos recuar, nós não vamos se amedrontar à opressão, às maldades do maligno sobre as nossas vidas. Vamos agora para o tópico 2.1. Deus deve estar no centro da nossa vida. Existem períodos em nossa vida em que temos a percepção de estarmos em um lugar não apropriado. Esther entendeu muito bem esse sentimento. Durante toda a sua vida, ela se sentia como uma forasteira, como alguém fora do lugar. Esther é alguém que pode descrever como é sentir um peixe fora d'água. Entretanto, Esther encontrou o verdadeiro desígnio de Deus para a sua vida. Através da história de Esther, somos encorajados a estar no centro da vontade de Deus.
Eu anotei aqui algumas coisas. Esther vivia em uma terra estranha, né? Ela já chegou ali naquela terra e vivia numa terra estranha. E ela não foi ali por acaso, ela não chegou ali, nem viveu ali no meio do povo por acaso. Esther estava em treinamento, espiando a terra e os seus movimentos, como que as coisas funcionavam. Deus que fez isso, deu permissão para que Esther chegasse até ali. Muitas vezes nós não entendemos o porquê de tantas coisas que sobrevêm sobre as nossas vidas e às vezes nos até colocamos como pessoas sem sorte ou coisa parecida. Mas quando nós nascemos com um propósito e nada e nem ninguém vai mudar o propósito do Senhor na nossa vida. E para isso nós passamos sim por meios, por caminhos que às vezes não nos traz tanta alegria, traz contratempos, traz infortúnios, como já foi dito pelo bispo Abner, mas nós não sobramos em todo tempo não, porque nós fomos colocados ali por Deus. Podemos até pensar que nós estamos sobrando, né? E quando ela chegou ali no palácio, mais uma vez naquele harém, ela foi tida ali como sobrando. Muitas vezes sobramos. Assim como Esther, nós somos colocados em determinado lugar que nós sentimos sobramos. Quando sobramos, ficamos mais atentos e buscamos mais a proteção, não de pessoas, porque quem sobra não tem muita atenção de pessoas, mas nós buscamos a atenção do Senhor, nós estamos atentos, nós estamos em alerta, em obediência e à disposição do Senhor e sempre perguntando ao Senhor, por que eu estou aqui neste tempo? Por que eu estou aqui neste tempo? E o Senhor é tão maravilhoso que às vezes não nos contam de uma vez só, porque nós não temos condições de saber de tudo de uma vez só, mas a cada momento, a cada etapa, a cada ciclo que nós vamos vencendo, nós vamos entendendo os propósitos e o desígnio de Deus para a nossa vida. Nós precisamos ter em nossa mente, como está escrito lá no Salmos de número 139, antes mesmo de nascermos, o Senhor já tinha um projeto comigo e com você, e nós nunca podemos esquecer isso. Não somos colocados em determinadas situações como nós estamos vivendo hoje, né? Na situação em que o nosso país, politicamente, nós vamos falar de forma, né, da saúde que nós estamos vivendo, em todas as esferas. Na igreja, nós temos um propósito do Senhor. Você creia nisso, nós vamos crer nisso, nós vamos lutar, nós vamos buscar, assim como Esther fez, sim, nós vamos do céu ganhar as estratégias de arma para lutar, não contra os nossos irmãos que estão desapercebidos, mas nós vamos ganhar armas para lutar contra o inimigo de nossas almas. Nós temos objetivo nesse tempo que o Senhor nos plantou. A situação de Esther no harém não era um lugar privilegiado. Ela não envaideceu. Ela sabia que continuava estranha naquele ninho. No harém, no meio aos mimos e cuidados com sua beleza e com tantas coisas, lá ela pôde observar e entender que tudo aquilo foi preparado pelo Senhor e continuava espiando e entendendo a máquina.
sempre na dependência de Deus. A formação de Deus para uma grande missão, muitas vezes não entendemos, mas nós somos formados por Deus, nós somos forjados por Deus. O Senhor muitas vezes usa os improváveis, né? Como usou Esther, como tem usado você e a mim também para este tempo, para nós fazermos diferenças aonde o Senhor nos colocar, seja na saúde, seja na doença, na pobreza ou na riqueza. Nós temos uma aliança com o Senhor e nós não vamos abandonar o barco, até porque se nós abandonarmos o barco, como Mardoqueu já pôde falar aqui com Esther, né? No versículo 14, que eu mesmo já li. Porque se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá. Mas tu e a tua casa perecerá. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Você tem um objetivo nesse tempo, eu tenho um objetivo nesse tempo, e nós não vamos perecer com medo de frustrações, né? Frustrados por quantas perdas, por perdas até de vidas, né? Familiares, nossos amigos, por ansiedade, por ficar oprimido com a notícia que vem de todos os lados, negativas, opressoras. Nós não vamos perecer pelo medo, mas nós vamos lutar e vamos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida e no plano que o Senhor colocou para a nossa vida. Em Romanos está escrito, Romanos 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não vamos conformar com esse mundo, nós não vamos conformar com a nossa situação, mas nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, porque pela graça que me é dado, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O Senhor vai dar segundo a sua necessidade. Seja fiel, seja obediente, seja perseverante em todo o tempo. Não esqueça do seu chamado. Deus te salvou com um propósito. Busca apresentar em fidelidade e santidade ao Senhor. Nada e ninguém vai ofuscar o seu chamado. O Senhor precisa que você diga o sim. O chamado foi dado por Deus. E Deus nos sustenta no chamado que Ele deu. Nós não podemos ser consumidos pelo medo e insegurança o tempo todo. Nós fomos aí ministrados pela pastora Elienay no seminário da Escola Bíblica Dominical, na última palestra, e eu pude aqui escrever e frisar aqui, e vou frisar aqui com você, aluno da Escola Bíblica Dominical, professor da Escola Bíblica Dominical. Eu fiquei aqui, falei aqui agora do seu chamado, você que foi chamado para ministrar a salvação na Escola Bíblica Dominical. Eu quero falar com você, professor, você é importante.
Você é importante para Deus. Deus te chamou para esse tempo, para você fazer diferença no coração daqueles que o Senhor deu para você ministrar. Talvez você possa pensar assim: eu não tenho mestrado, eu não tenho doutorado, eu não sou autocapacitado como tantas pessoas são, mas o Senhor te chamou e o Senhor colocou em você o Espírito Santo de Deus no dia que você levantou a mão. E talvez você fale: mas eu tenho tão pouca experiência. Agora eu vou te falar, o peixe quando nasce, ele sai lá da barriga da mãe dele e pula na água e ele precisa nadar. E ele nunca nadou na barriga da mãe dele. Eu quero te falar que o Senhor te colocou neste tempo para isso aí que você tem sido chamado ministrar através da escola bíblica dominical, ministrar a salvação. A pastora Elianai falou no seminário e eu quero aqui frisar novamente as palavras tão sábias que ela colocou. O próprio Espírito Santo vai te ensinar a cada dia que você parar para preparar a sua aula. Aluno da escola dominical, o próprio Espírito Santo vai te ensinar como fazer aquilo que o Senhor tem aberto de estratégia para você neste tempo, como Espírito, através do Espírito Santo de Deus. Coloca diante do Senhor, fala que: Senhor, aqui está a minha mente, aqui está o meu coração, Senhor, aqui estão as minhas mãos para trabalhar para o Senhor em todo tempo, que o Senhor possa cumprir a tua vontade, que o Senhor possa prosperar tudo que eu vier colocar as minhas mãos. E lá ela falou: você não é bom por conta própria. Você não é bom por conta própria. Deixa eu te falar, no dia que você chegar para poder tentar fazer alguma coisa, sabendo que você é do Senhor, sabendo que foi o Senhor que te escolheu, foi o Senhor que te chamou, e que você usar a sua própria sabedoria, você vai ser derrotado, porque o objetivo central você não vai alcançar. Você precisa ser dependente do Senhor, buscar no Senhor. E aí sim você vai ser vitorioso, mesmo que você olhe para trás e fale: Senhor, eu não tenho capacidade para isso, mas o Senhor vai ministrar na sua vida e vai te capacitar, e você vai fazer diferença nesse tempo, aonde o Senhor te colocar, como professor, como mãe, como a dona de casa, como pai de família. O Senhor vai te abrir estratégias. Que bom é ser dependente do Senhor a todo tempo. Olha o chamado de Pedro e André, lá em Mateus capítulo 4, 19 ao 20. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Segue a Jesus. Deus te escolheu para esse tempo, para profetizar bênção, para falar que Jesus está voltando, que esse é o tempo em que nós precisamos render ao Senhor. Não só nós professores, não só os líderes, pastores, mas nós precisamos todos em um só coração, em um só pensamento, nos humilharmos diante do Senhor e buscar a face do Senhor para que nós possamos ser vitoriosos. E quando também nós falamos do chamado de Mateus, que lindo é a gente se entregar de corpo e alma,
Todas as coisas nos serão acrescentadas se nós colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Não vai te faltar nada, não vai te faltar a palavra, não vai faltar sabedoria, não vai faltar discernimento, não vai faltar nada para você, o seu sustento, se você colocar o Senhor em primeiro lugar. A escola bíblica dominical precisa acontecer. Nós, querendo ou não, a igreja do Senhor está sendo perseguida nesse tempo e nós precisamos abrir os nossos ouvidos, sim, para ouvir o Senhor e não a opressão do maligno, e abrir as nossas bocas com sabedoria e falar do nome de Jesus nesse tempo. O chamado de Mateus, lá em Lucas 5, versículo 27 e 29, quando Jesus passou, ele foi e chamou a Mateus, né? Vem, Levi, vem. E Levi foi ali também, né? Teve a mudança do seu próprio nome, e para comemorar aquele fechamento de ciclo, início de outro ciclo, ele deu um grande banquete para festejar, porque ele passou ali a participar, a andar com Jesus e fazer parte da família de Jesus. Nós andamos com Jesus, nós participamos com Jesus, nós celebramos a Cristo a todo dia, nós precisamos falar desse Deus que nós temos em nossa vida, em nosso coração, aquele que nos traz alegria, nos traz paz. Nós precisamos ter coragem para esse tempo, para ministrar no coração daqueles que estão sentindo medo, perseguidos, inseguros, ansiosos, né? Seja na escola dominical, seja o vizinho, seja aquele parente que não aceitou Jesus ainda, seja aquele que está afastado dos caminhos do Senhor. Eu quero te falar que o Senhor te chamou e tem te dado ousadia e coragem da parte do Senhor para fazer isso nesse tempo. Faça a diferença. Lá em Mateus 13, 43 a 44, Mateus 13, versículo 43 a 44 está escrito: você que está com medo de fracassar, você que está com medo de que alguma coisa não possa dar certo, eu costumo falar que o cristão nunca perde, o cristão ganha experiência com o Senhor. O Senhor está nos ensinando a todo tempo e nós não precisamos, né, ficar cabisbaixo porque alguma coisa não saiu do jeito que nós planejamos, ou você está preocupado com a opinião ou aprovação de outra pessoa que não tem nada a ver com o seu chamado. O seu chamado é do Senhor. O Senhor te chamou para fazer diferença nesse tempo. E essa palavra fala para nós e nos encoraja. Amo este versículo, que também vai ajudar você. Mateus 13, versículo 43 a 44. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Você tem um pai? Eu tenho pai. Você tem um pai que cuida, que te salvou um dia, que te encontrou, que tem um projeto com a tua vida. E nós vamos agora também abrir lá em Atos, né? Talvez você está aí desencorajado e buscando, talvez até querendo entregar a sua
a sua função lá na escola bíblica dominical, lá naquele departamento. Nós vamos falar no curso de capacitação daqui a pouco das professoras do departamento infantil, mas eu quero falar aqui a todas as pessoas que trabalham para o Senhor, na obra do Senhor, na casa do Senhor, nesse tempo que Deus te escolheu. Lá em Atos 4, versículo 11 ao 14, eu vou ler todos estes versículos, vou gastar um tempinho, mas vai ser importante. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Talvez você já foi até rejeitado. Talvez você já até ouviu falar algo contrário de você. Mas não foi quem falou algo contrário que te chamou. Foi Deus que te chamou. Então, até o Senhor Jesus foi rejeitado. E ele se tornou a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Você serve ao Senhor e Ele te garante, Ele te chamou, Ele te escolheu porque tem um projeto especial na sua vida, não para a sua própria glória, mas para a glória do nome de Jesus. E para isso nós precisamos passar por alguns percalços. Até o próprio Jesus passou. Então seja forte. Jesus venceu. E ele prometeu que enviaria o Espírito Santo e que este nos ajudaria em tudo até aquele grande dia. E no versículo 13, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Você tem estado com Jesus? Isso não pode faltar. Você tem estado com Jesus em oração? Você tem estado com Jesus lendo a palavra do Senhor? Isso não pode faltar. E isso não faltou a Pedro e João. E vendo estar com eles o homem que fora curado, não tinham que dizer em contrário. Muitas vezes, né, você vai ter até vai ser tido até como um derrotado. Mas eu quero te falar que você não precisa se importar com isso. Até Jesus passou por todas essas coisas. Lá em Hebreus 12, 2, eu não vou abrir agora para eu ganhar tempo, mas vê lá, Jesus ignorou as afrontas. Ignore as afrontas. Neste tempo de hoje, estamos sendo oprimidos de todos os lados, nós estamos sendo afrontados pela mídia, nós temos sido afrontados pelos grupos de WhatsApp, porque quando vem tantas notícias contrárias, aquilo nos deixa para baixo, mas nós precisamos ignorar, nós precisamos sim fugir dessas situações e não daquelas que o Senhor te colocou para lutar e perseverar. Devemos ser fortes. Ser fortes não é ser forte, musculoso, né? Nós precisamos ser fortes, sim, revestidos pelo poder de Deus, revestidos pela armadura de Deus, como diz lá em Efésios 6:10. Nossa força não vem de nós mesmos. Lá em Isaías 33:2 está escrito: Senhor, tem misericórdia de nós, por ti temos
esperado. Senhor, tem misericórdia de nós, por ti temos esperado. Sê tu o nosso braço para cada manhã, como também a nossa salvação no tempo de tribulação. Que coisa maravilhosa! A palavra do Senhor é o nosso alimento, e esse alimento é o que nos fortifica, é o que nos dá graça, é o que nos enche de esperança, é o que nos dá estratégia do céu para lutar e confiar que lá na frente o Senhor tem coisas grandes e maravilhosas. O Senhor é o sol que faz resplandecer nossos rostos, porque Ele está presente em nossas vidas. Lá no início da lição, foi colocado lá alguns versículos pelo comentarista, o bispo Abner, e ele colocou lá leituras complementares de segunda a sábado. Cada um destes versículos vai ser uma estratégia, vai ser aqui o ânimo para nós sermos fortes nesse tempo, como está dizendo aqui. Esther nos instrui que não devemos nos amedrontar perante os desafios da vida cristã. Sua história nos faz entender que Deus está disposto a abençoar todos os que o servem. É uma grande verdade. Serve a Deus com transparência, com obediência, com fidelidade aos teus líderes, aquele que te chamou, ao Deus da sua vida, que você vai ver o fruto. O tempo é do Senhor e nós não precisamos ficar apressados com o tempo, porque aquele que serve a Deus com fidelidade vai vir tudo no tempo certo do Senhor. A ordem é para se esforçar e não perder o ânimo, constante nas Sagradas Escrituras. Foi determinado ao povo de Israel em ocasiões de ameaça e provação na época de Moisés, de Josué, de Ezequias, que possamos ter o entusiasmo de Esther para acreditarmos em Deus, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda assim devemos nos alegrar no Senhor. Que coisa maravilhosa! Pega lá os versículos complementares que foi colocado lá no início. Lê os versículos que o Senhor vai te dar também um ânimo aí do céu para você não lutar só, não, para você guerrear nessa batalha que o Senhor te colocou. Não tenha medo de sonhar. Todos nós temos sonhos, mas nos surpreendemos com a quantidade de pessoas que limitam os próprios sonhos. Tornar os sonhos realidade é a aspiração de todo ser humano. Sonhamos com dias melhores, mas para tornar nossos sonhos em realidade, precisamos demonstrar uma enorme vontade de vencer diariamente. Esther nos ensina a abandonar a zona de conforto e enfrentar a caminhada com a graça de Deus. O salmista expressou: deleita-se também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Sonhe os sonhos do Senhor. Pede a Deus para moldar, para desenhar dentro do seu coração os projetos dele e fazer você sonhar os sonhos de Deus para a sua vida, que não virão frustrações, não virá ansiedade, porque o Senhor faz cumprir cada tempo a fase daquele sonho, e no tempo certo você vai poder não morrer no deserto, como faz o murmurador, como disse o pastor Prates, comentarista, da lição da editora Betel, mas
você vai oferecer aí um culto em ação de graça para colocar diante do Senhor a tua gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida e através de você. Que os nossos sonhos não sejam para a nossa realização própria, porque o Senhor sempre coloca alguém em um lugar, não para ser abençoado para a sua própria glória, mas para nós fazermos algo para alguém, para glorificar o nome do Senhor, para ajudar e fazer diferença para uma geração e não para se gloriar em si mesmo. Não tenha medo de sonhar. O primeiro passo para ativar os nossos sonhos é acreditar nele e nas promessas do Senhor. Quando nem mesmo nós acreditamos, fica muito difícil para que Deus possa agir. As promessas são liberadas, mas depende de nós para que elas aconteçam. E como são sonhos de Deus, Ele mesmo abrirá as portas e honrará os nossos esforços. Esther teve medo sim, que é natural, e assim como todos nós, mas a confiança, a fé e a ousadia soltou aos olhos de Deus. A confiança, a fé e a ousadia de Esther soltou aos olhos de Deus. Esther foi dependente de Deus, mas agiu com cuidado, prudência, planejamento e confiança. Seja persistente. E quando te vier qualquer coisa para te assolar, lembra de Hebreus 12, 2. Jesus ignorou a afronta. E eu também vou deixar aqui para você o hino de número 304, a face adorada. Quando muitas coisas vierem para te afrontar, para te perturbar, pense que o seu desejo é chegar no céu e contemplar a face do Senhor. E ao término desse trimestre, eu quero te colocar aí para a sua reflexão. O que você quer apresentar de caráter, né? Você quer ser comparado com uma rainha Vasti que foi rejeitada? Você quer se comparar ao rei Assuero, um poderoso? Você quer se comparar a Mardoqueu, que foi dedicado e temente? Você quer se comparar a Amã, que foi perverso? Você quer se comparar e se identificar com Esther, que foi medrosa, mas dependente de Deus? Nós precisamos fazer as nossas escolhas. E as nossas escolhas vão fazer muita diferença do quais serão as nossas... aonde nós vamos chegar, a conclusão de nossas vidas. Então nós aprendemos tanta coisa. Esse livro de Esther foi minuciado aí para que todos nós pudéssemos aprender com cada um desses personagens, seja o que Deus te chamou para essa época. Seja uma pessoa do bem, perseverante. Seja uma pessoa que seja temente ao Senhor, confia no Senhor, tenha e procura a pedir ao Senhor a fé para ver aquilo que não está diante dos teus olhos, mas que você possa adorar o Senhor com a sua fé e que você seja uma bênção em todo o tempo, aonde o Senhor te colocar, independente da situação, assim como Mardoqueu, assim como Esther, que você possa ser uma bênção e cumprir o projeto do Senhor para essa geração que o Senhor te colocou. Deus abençoe você
E agora nós ficamos com o tópico 3, com o nosso pastor presidente, pastor Moisés Pereira Pinto. Olá, queridos amigos e irmãos, a paz do Senhor, muito bom dia. Eu sou o pastor Moisés, estamos aqui dando sequência à nossa escola bíblica dominical, lição número 13, nesse dia 28 de março, falando sobre Esther, uma serva de coragem. Eu quero aproveitar e nessa última lição fazer agradecimento ao bispo Abner pela inspiração da parte de Deus de ter escrito uma revista que foi muito útil para nós nesse tempo que estamos vivendo. Quero também agradecer a Deus pela vida de cada um dos professores que de forma tão dedicada e aplicada estudaram e apresentaram as lições, ensinaram. Foi realmente uma bênção para nós esse trimestre. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos, participantes da nossa escola bíblica dominical, e você é a causa de nós estarmos aqui. E na verdade estamos aprendendo juntos, estudamos e tentamos levar o melhor daquilo que Deus tem nos dado, e se em alguma coisa falhamos, não fomos o suficiente para levar tudo aquilo dentro da expectativa dos irmãos, tenha certeza que todas as vezes que nós vamos apresentar a aula, procuramos aprimorar e melhorar para levar a melhor aula até você. A lição 13 já foi falado o tópico 1 e o tópico 2, eu agora quero fazer o fechamento com o tópico 3. Fala de uma mulher virtuosa. Como uma serva obediente, Esther agiu de maneira correta em todos os momentos. Ela espalhava a fragrância do Espírito Santo através de sua vida. Não se atenuava diante das dificuldades, pelo contrário. Quando surgiam as lutas, ela se lançava aos pés do Senhor. Aprendemos com ela que é essencial ter uma vida de oração para ouvir os direcionamentos do Senhor. Observamos que o crente que teme ao Senhor, esse sim, é virtuoso. Afinal, como é deleitoso estar perto de Deus. Então, Esther, dentro das virtudes que ela apresentou durante todo esse período de estudo, um deles foi que Esther tinha uma vida de confiança, de temor ao Senhor e busca das respostas de Deus na oração. Quando nós nos convertemos ao Senhor ou somos novos crentes, por ainda não termos experiência com Deus, muitas das vezes as pessoas fazem uma determinada coisa, olham para trás e perguntam se Deus agradou daquilo que fez. Mas com o amadurecimento do cristão isso muda. Ao invés de você fazer e perguntar a Deus se agradou, você passa a olhar para o momento que você está fazendo e ao invés de olhar para o passado, perguntar se Deus agradou, nós mudamos o nosso comportamento. Será que Deus está agradando daquilo que estou fazendo? Mas com o amadurecimento do cristão, isso transforma ainda mais. E aí a gente passa a fazer como Moisés. Ao invés de olharmos para trás e ver se Deus aprovou o que fizemos, ou olharmos para o presente para ver se Deus está aprovando o que estamos fazendo, nós olhamos para o futuro e perguntamos: será que Deus vai se agradar daquilo que eu vou fazer? Por isso que Moisés disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Então, antes de tomar qualquer decisão, busque ao Senhor, ore ao Senhor. Deus, ele tem o prazer de responder os seus filhos, porque ele não quer que ninguém, que nenhum de nós se perca. E Esther, ela não teve uma ousadia desmedida.
Esther, quando se apresentou diante do rei, já havia buscado ao Senhor, já havia orado ao Senhor, e ela foi em confiança de que Deus mudaria aquilo que poderia ser uma sentença trágica ao seu respeito ao se apresentar diante do rei. Deus, ele continua sendo socorro presente na angústia. Uma bravura admirável, tópico 3.1. A vida de Esther foi um exemplo de que a bravura é mais admirável que o medo. Esther foi uma serva fiel, a serviço de Deus, mesmo diante de obstáculos que a vida lhe proporcionou. A história da rainha Esther é apenas uma dentre tantas outras histórias contadas na Bíblia, a qual nos dá a confiança de que, se nos humilharmos, orarmos e jejuarmos, Deus escuta o nosso bramido e transforma a nossa história. Através da vida de Esther, temos a certeza de que Deus nos faz prevalecer diante as lutas diárias. Além da história de Esther, nós temos tantas outras histórias. Débora, a juíza, Ruth, também é uma história linda. A coragem, ela precisa de ser responsável, uma coragem desmedida, uma coragem sem os moldes da palavra de Deus, ela é perigosíssima. Não basta apenas ter coragem, você precisa de saber o que você vai fazer com a coragem. Coragem de enfrentar o perigo, coragem de romper barreiras, mas isso precisa ser feito de forma responsável e dentro das instruções da palavra de Deus. Na revista do professor, no comentário do professor, o bispo Abner coloca: a crença e os valores de Esther se refletiram em suas ações. Sua biografia relata que o amor de Deus pode conduzir os seus servos a mostrar uma ousadia fora do comum. O próprio Jesus Cristo declarou: ninguém tem maior amor do que este, que dar a sua vida pelos seus amigos. Pegamos como referências vários personagens bíblicos, mas a nossa maior referência é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tem gente que pensa que sofre demais, que faz demais, que luta demais, que é demais, que se sente demais, que é brilhante demais, que faz sacrifício demais, que tem amor demais. Mas Jesus disse: olha, ninguém tem amor maior do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. E Jesus fez além disso, porque ele deu a sua vida pelos pecadores. Pode até ser que por um justo alguém ouse morrer, mas por um pecador, e Jesus Cristo fez assim, para que nós tivéssemos o direito da vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Esther foi uma serva fiel a serviço de Deus, mesmo diante dos obstáculos que a vida lhe proporcionou. Não olhe para o tamanho dos obstáculos que estão diante de você. Não olhe para a grandeza do problema que você está enfrentando. Não olhe para a dimensão da dificuldade. Aponte para o seu problema o tamanho do seu Deus e você vai ver que ele se tornará insignificante. Não tem nada impossível para Deus, porque para Deus nada é impossível. No tópico 3.2, uma serva virtuosa. Um servo virtuoso guarda a sua língua do mal. Ele sabe guardar segredo. A virtude da prudência na vida de Esther se revelou em não declarar a princípio a sua fé e a sua origem. Esther dizia somente o indispensável. Sempre controlada, buscava conviver bem
e sabia que aquele segredo fazia parte de um propósito de Deus para a sua vida. Na Bíblia, nossa língua é chamada de mundo de iniquidade, contamina todo o corpo, Tiago 3,6. Uma língua que não está sob a autoridade do Espírito Santo invalida qualquer ministério espiritual. Vamos ver lá o que está escrito a respeito dessa serva virtuosa em Provérbios, capítulo 31, 25, 26. A força e a glória são os seus vestidos, e ri-se do dia futuro, quer dizer, confia no Senhor, não vai ter surpresa, porque ela está confiando no Senhor. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Quando abrirmos a nossa boca, que haja sabedoria para nós proferirmos qualquer palavra. A esposa para com o esposo para com a esposa, os pais para com os filhos e os filhos para com os pais. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Uma palavra falada, ela não volta atrás. É por isso que precisamos de pensar e refletir muito quando formos falar alguma coisa. Que haja palavra de sabedoria na nossa boca. Outra referência que eu quero ler, Provérbios 4, 23, que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guardar o coração, ele está dizendo aqui, guardar o pensamento, o desejo, as emoções. Contra a mentira, a verdade, que é Jesus Cristo. Contra as tentações, o domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo, é uma virtude do fruto do Espírito. Contra a maldade, o amor de Cristo e o perdão. Então nós precisamos de guardar o nosso coração, guardar a nossa língua. Tudo aquilo que vamos falar não pode ser desmedido. Use a mente de Cristo que há em você para filtrar as suas palavras. Quando nós temos a mente de Cristo, nós filtramos até o nosso ouvido, não emprestamos o nosso ouvido para qualquer coisa. Infelizmente, hoje, muitas pessoas estão se desviando do mal, desviando dos caminhos do Senhor e trilhando o caminho do mal, por emprestar os seus ouvidos a coisas más, músicas profanas, músicas que não glorificam o nome do Senhor, emprestam os seus olhos para assistir filmes e séries, ao invés de ler as Sagradas Escrituras, perdem tempos com coisas inúteis, ficam horas e horas no tal de TikTok, e isso não dá nada. O TikTok, ele detona o seu tico e teco, ele mexe com a sua mente. O TikTok, ele muitas das vezes é apresentado para introduzir como natural coisas profanas, malignas, que ativam a sensualidade, a lascívia, a iniquidade. Muito cuidado. O TikTok quer mexer com o seu tico e teco. Cuidado, porque através das suas emoções, dos seus pensamentos, você vai influenciar as saídas da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Cuidado com aquilo que você está depositando. Você vai fazer sair do seu coração aquilo que tiver no depósito do seu coração. Se for rancor, ódio, amargura, só vai sair coisa má. Agora, se o seu coração for cheio do amor de Cristo, você vai exalar o bom perfume de Cristo na sua vida.
Que Deus nos abençoe para que nós possamos, dentro desses aspectos, guardar o nosso coração, guardar a mente, vigiar o desejo do coração e tomar cuidado gerenciando bem as nossas emoções. As 3 coisas que o diabo sempre usa para enganar o homem. Mentira, porque ele é pai da mentira. Combatemos a mentira com a verdade, que é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. As tentações, nós também nos prevenimos e nos guardamos das tentações, tendo domínio próprio, que é uma virtude do fruto do Espírito. E da maldade, também nós combatemos a maldade com aquilo que é a essência de Deus. Deus é amor e nós devemos amar e perdoar uns aos outros. E para encerrar esse comentário, 2 Coríntios 10, 4 e 5, está escrito assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Qual é a maior fortaleza capaz de destruir o homem? Não é aquilo que está externo, é aquilo que está dentro de você mesmo, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então nós precisamos de tomar cuidado. Quando eu falo a respeito de tentações, pensamento, desejo e emoção, a Bíblia nos ensina que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, muito cuidado para quem você empresta os seus ouvidos. Muito cuidado para onde você direciona os seus olhos, aquilo que você está assistindo, aquilo que você está vendo. Muito cuidado com os seus pensamentos. Muitas pessoas são dominadas por maus pensamentos. E um grande remédio, um remédio eficaz para dominar os maus pensamentos do homem é a oração. Não deixe de orar e buscar o Senhor, porque esse é um remédio eficaz para combater os maus pensamentos. Glória a Deus por isso. No tópico 3.3, o Senhor muda situações. Esther nos ensina que o comportamento do cristão se baseia num encontro pessoal com Deus. Aprendemos que para Deus nada é impossível, Lucas 1:37. Esther apresenta que, mesmo diante de circunstâncias adversas, o Senhor pode mudar o rumo da história. A vontade de Deus é que todos os seus servos se tornem irrepreensíveis e sinceros no meio de uma geração corrompida. Esta é a vontade de Deus para todos nós. E quando nós falamos o Senhor muda a situação, nós precisamos de ter fé que Deus ele é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Vejamos que o momento que a humanidade, que a Igreja de Cristo, que as pessoas estão passando agora, existe a sombra desse momento em outras épocas. A humanidade já passou por pestes terríveis, por situações terríveis, onde o ser humano foi assolado não somente por enfermidades, mas por governos autoritários, por governos que queriam impor situações e até ameaça de morte, como muitos foram mortos, discípulos de Cristo foram mortos, apóstolos perseguidos, a igreja de Cristo foi perseguida, mas Deus deu vitória ao seu povo porque Ele é o garantidor da igreja, Ele é o escudo da igreja. Se existe algo que diferencia o cristão do não cristão, é a confiança que ele deposita em Deus. Lá em Hebreus está escrito que sem fé
é impossível agradar a Deus. Então, a situação, o Senhor muda as situações, mas para quem confia no Senhor. Se não confia no Senhor, não é possível agradar a Deus. Se não confia no Senhor, como se vai buscar ao Senhor? O discípulo de Cristo também mantém a sua confiança no Senhor, mesmo quando todas as circunstâncias dizem que não vai dar certo. O apóstolo Paulo expressou: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Nossa confiança não deve estar firmada em nós mesmos, mas em Deus. Por isso nossos olhos devem estar firmemente postos em Cristo. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Deus, ele tem o prazer de ouvir e atender às nossas orações. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Algo que me chama bastante atenção nessa lição foi o comportamento de Esther. Veja bem que Esther, ela guardou o segredo para ser revelado no momento mais adequado. E eu, estudando essa lição, eu me lembrei de um testemunho contado pelo bispo Samuel Ferreira, de uma pessoa que ele se tornou muito próspero, porque ele criou uma empresa de reciclagem e ele pegava o subproduto de uma grande empresa, processava aquele subproduto que era um descarte dessa empresa e ele conseguia, nessa reciclagem, gerar um outro produto e riqueza. E um certo dia, ele estava em um lugar público contando um testemunho e dizendo que ele se tornou uma pessoa muito próspera, que ele enriqueceu, que ele adquiriu bens e que ele fez e aconteceu utilizando o subproduto da empresa X, e ele contou todo o detalhe. Porém, lá na plateia, ouvindo aquela história, estava um funcionário dessa grande empresa. Quando passou poucos dias, ele foi chamado lá na empresa e a empresa comunicou a ele que a partir do dia X ele não mais receberia esse subproduto e que a empresa não forneceria mais esse subproduto. Consequência, o seu negócio ruiu e faliu porque ele perdeu o subproduto da empresa. Então, muito cuidado, existem segredos, existem situações que elas não devem ser reveladas e nós não podemos ficar contando vantagem, mas sim transferindo toda a honra, toda a glória para o nosso Deus. Guarda o seu coração, guarda o seu pensamento, guarde as suas emoções, cuide dos seus desejos. Então, às vezes, o desejo de você contar e falar alguma coisa, ele precisa de ser bem pensado para que o seu inimigo não se levante contra você. Deus tem o prazer na vitória e Deus tem alegria em abençoar o seu povo, mas algumas das vezes a pessoa pega a sua bênção e ele entrega a sua bênção para o outro. Então eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de nós estarmos juntos aqui. Mais uma vez agradecer o Bispo Abner, a editora Betel, pelo presente que foi para nós a revista nesse trimestre. E quero fazer o convite a você. Acompanhe a nossa Escola Bíblica Dominical, não somente online, mas presencial. Daqui a pouco estaremos retornando aos nossos trabalhos. Estamos tendo Escola Bíblica Dominical nas congregações. Não deixe de adquirir a revista. Ah, pastor,
mas eu não estou indo na escola bíblica dominical. Mas a revista, ela é uma fonte para você estudar, para você consultar e aprender mais de Deus. A revista do próximo trimestre agora, o autor dessa revista é o pastor Valdir Alves, um grande servo de Deus, um exímio professor, um homem espiritual, um homem que tem o prazer em ensinar. E o pastor Valdir Alves escreveu a revista da próxima semana, que fala sobre os atributos de Deus. Então, adquira a sua revista, mesmo que você não vá presencialmente por enquanto, mas tenha a revista em mãos. Eu tenho orientado todos os professores para utilizar a revista como referência e seguir o roteiro da revista para que você em casa tenha condições de acompanhar. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos e eu quero fazer uma oração agradecendo a Deus por esse trimestre e apresentando ao Senhor o próximo trimestre. Então vamos fazer uma oração. Eu chamei a pastora Elisângela para nós orarmos juntos aqui, agradecendo pela vida de cada aluno. Sabe o que ela falou? Você quis chamar uma mulher virtuosa para fazer o fechamento? Então eu vou dar ela a oportunidade de orar, agradecendo a Deus pela sua vida, pela vida de cada um dos professores, cada um dos irmãos. Que Deus continue nos abençoando, não somente neste dia, mas todos os dias da nossa vida. Daqui a pouco, às 17 horas, nós estaremos no nosso culto no Betel e 17h30 transmitindo o nosso culto. Teremos culto em todas as congregações hoje, normalmente com as recomendações sanitárias. Pastora Elisângela, a mulher virtuosa, orando e agradecendo a Deus por esse trimestre e apresentando o trimestre que vem ao Senhor. Antes eu quero dar uns parabéns a todas as mulheres virtuosas que têm sido guerreiras aí neste mês de quarentena. A gente sabe que é apertado, mas o Senhor tem nos dado força e graça e vai continuar dando até quando Ele precisar que a gente fique aí fechado nessa onda roxa, vermelha e tudo mais. Vamos orar. Senhor, meu Deus, neste momento, Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse dia que fez o Senhor, por essa oportunidade de mais uma escola dominical. Senhor, abençoa a todos os professores, as lideranças, também os alunos que estão em suas casas. Jesus, que o Senhor possa derramar a bênção do céu, a tua unção, a tua graça sobre cada um e que essa palavra possa ir de encontro ao coração de cada um de nós. Deus querido, nós já te pedimos, Pai, pelo próximo trimestre, que o Senhor possa também nos edificar cada dia mais com a tua palavra e que os professores possam ser cada dia mais ungidos e também os alunos prontos a aprender a palavra do Senhor. Jesus, nos dê um domingo abençoado, debaixo das tuas mãos poderosas, uma semana cheia de paz e de alegria. Abençoa, Senhor, a todos nós com as bênçãos do céu. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Que Deus abençoe a todos. Um domingo abençoado, uma semana cheia de alegria na presença do Senhor. A paz do Senhor. Deus abençoe.